Muito bem, então retomando, o assunto agora é o futuro do desenvolvimento do Brasil. Na sequência, né, da programação de hoje, nós vamos ouvir os depoimentos de alguns governadores do estado acerca desta questão, o futuro do desenvolvimento do Brasil. Minha saudação a todos vocês que fazem parte desse fórum. Cumprimento o presidente da BDE, Sérgio Guzmão, a quem estendo meus cumprimentos aos membros da diretoria e demais participantes desse evento virtual. Quero inicialmente agradecer o convite para participar desse grandioso evento que tem anualmente e toda uma atuação de extrema importância para a agenda do fomento e do desenvolvimento econômico do nosso país. Como todo mundo aqui sabe, desde o ano passado, nós saímos da chamada normalidade e entramos no espiral de provações sob o ponto de vista sanitário, político, econômico e social. Desde então, nada no nosso país está dissociado dessa pandemia que, em primeiro lugar, tem trazido o luto, a dor, com as milhares de vidas que têm sido ceifadas, como também os prejuízos do ponto de vista econômico e social e a necessidade urgente de pensarmos qual o mundo que queremos no presente, com vistas exatamente para o futuro. Olha, nunca o Estado foi tão necessário para garantir os direitos básicos da sociedade. E acredito que todos temos consciência disso. Falando especificamente da nossa gestão, uma de nossas maiores preocupações, tão logo percebemos que estávamos diante de um dos mais graves problemas sanitários do mundo, foi de lançar mão de instrumentos, de auxílios que pudessem atender minimamente e garantir a subsistência dos nossos pequenos empreendedores, formais e informais, que são exatamente aqueles que mais têm dificuldade em adquirir créditos nos bancos. Por meio do nosso programa de microcrédito da AGN, nossa agência de fomento, que possui um guarda-chuva de créditos para diversos setores, nós estamos, graças a Deus, ajudando aos microempreendedores a atravessarem essa crise em meio aos decretos de restrição de atividades, de modo que consigam respirar, pagarem suas contas e ganharem tempo para se reinventar. E nós temos um grande diferencial, porque aqui na AGN do Rio Grande do Norte, quem paga em dia, quem é adimplente, simplesmente não paga juros. A AGN é uma agência de fomento de pequeno porte, mas mesmo assim, nós entendemos a importância do microempreendedor para a economia do Estado. O número de empregos que ele gera e que, no fim das contas, é um setor que tem pouco acesso às linhas de crédito dos bancos, até pelo alto grau de burocratização. É um modelo, repito, de financiamento adotado aqui, que está inspirando outros estados. Vou mostrar alguns números comparativos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, nossa gestão, em pouco mais de 2 anos, já financiou 90,8% dos recursos que foram usados na gestão anterior, no período de 4 anos. Até o presente momento, nós atendemos já 13.107 empreendedores com um montante de 52,8 milhões de reais. E atentem para o fato de que aumentamos os investimentos no ano passado durante a pandemia. Em 2019, nós chegamos a 5.715 empreendedores com investimentos de 18,4 milhões. Comparemos, em 2020,
já foram 6.275 empreendedores com investimentos de 30,6 milhões. E do início do ano de 2021 para cá, já investimos 5,9 milhões de reais, beneficiando 1.117 empreendedores. Nossa AGN trabalha com ações multissetoriais e em parceria com diversas secretarias de Estado, destinando recursos para agricultura familiar, cultura, artesanato, economia solidária, juventude empreendedora, MEIs informais da cadeia produtiva do turismo, além de habilitar junto ao SEBRAE para operar o fundo de aval para as micro e pequenas empresas. Buscamos outras facilidades para aqueles que buscaram crédito junto ao governo do Rio Grande do Norte, como a dispensa da exigência de balanço financeiro para financiamentos até 50 mil, dispensa de apresentação de licenciamento ambiental para bares e restaurantes, apresentação de plano de negócio simplificado. Nesses tempos difíceis, repito, de uma crise sanitária sem precedentes, essa é a orientação da governadora, do governo do estado, desenvolver todos os esforços para chegar junto, para ajudar. Por isso que, veja, a nossa AGN é uma agência de fomento de pequeno porte, mas mesmo assim, repito, entendendo a importância do microempreendedor para a economia do Estado, o número de empregos, meu Deus, que ele gera, e que no fim das contas é um setor que a gente sabe que tem pouco acesso às linhas de crédito dos bancos, pela burocratização, pela complexidade. Por isso que, repito, aqui no Rio Grande do Norte, a orientação da governadora é desburocratizar, é simplificar, é facilitar sim que o crédito chegue na casa daquelas pessoas que precisam. Graças a Deus, esse modelo de financiamento que nós estamos adotando aqui na nossa AGN está inspirando exatamente outros estados. Vamos aqui agora mostrar alguns números. Por exemplo, a nossa gestão atual, em pouco mais de 2 anos, já financiou 90,8% dos recursos que foram usados na gestão anterior, num período de 4 anos. Então, 2 anos agora com 4 anos da gestão anterior. Vamos aos números. Até o presente momento, nós atendemos 13.107 empreendedores com um montante de 52,8 milhões de reais. Atentem para o fato de que aumentamos os investimentos no ano passado, durante a pandemia. 2019, nós beneficiamos 5.715 empreendedores com um investimento de 18,4 milhões. Agora, 2020, nós ampliamos para 6.275 empreendedores e aumentamos o valor do investimento de 18,4 milhões para 30,6 milhões. E do início do ano, agora de 2021 até o presente momento, sabe quanto nós já investimos? 5,9 milhões de reais, beneficiando os 1.117 empreendedores. É isso, meus amigos. A nossa AGN, ela, repito, sob a orientação da governadora, ela trabalha com ações multissetoriais em parceria com diversas secretarias de Estado, seja com a agricultura familiar, cultura, artesanato, economia solidária, a juventude empreendedora, MEIs informais da cadeia produtiva do turismo, além de habilitar junto ao SEBRAE para operar o fundo de aval para as micro e pequenas empresas. Buscamos, portanto, o caminho para ajudar, para facilitar aqueles, está entendendo, que precisam do crédito. É esse exatamente o nosso dever,
É essa a nossa missão. Por isso que no âmbito aqui da AGN, repito, palavra de ordem é desburocratiza, simplifica. Por isso que aqui, né, para facilitar, repito, essa busca de quem precisa do crédito junto ao governo do Rio Grande do Norte, nós adotamos a dispensa de exigência de balanço financeiro para financiamentos até 50 mil, a dispensa de apresentação de licenciamento ambiental para bares e restaurantes, a apresentação de plano de negócio simplificado, a dispensa da exigência da apresentação de terceiro como avalista para empresas limitadas, a ampliação da equipe do setor, né, exatamente para dar mais celeridade a todo esse processo de liberar o crédito e a criação de uma plataforma online própria para atender a quem precisa, a quem busca o crédito. E também, né, nós temos aqui os nossos atendimentos aos clientes via WhatsApp para estreitar a comunicação e celeridade na resolução de problemas. De maneira que, quero aqui dizer que, após trazer aqui esse relato, essa experiência para vocês, eu vou encerrar aqui com um princípio que pauta, que norteia nossas ações quando pensamos no futuro. Que o futuro não começa amanhã, né? O seu desenvolvimento começa e deve ser construído agora, no presente, no agora, que se faz cada vez mais urgente. Portanto, né, que a gente, de forma coletiva, governo e sociedade, né, governo e os empreendedores, assuma esse compromisso de construir uma economia mais solidária, mais abrangente, mais equitativa. É esse o caminho, porque só por essa via o desenvolvimento econômico e social fará sentido, não é verdade? Muito obrigado e um bom debate para todos e todas vocês. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse importante evento que é o 6º Fórum do Desenvolvimento. Uma saudação especial ao presidente da entidade que organiza esse fórum, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, Sérgio Gusmão, aos demais líderes da BDE, representantes de todas as instituições que compõem o Sistema Nacional de Fomento, as autoridades federais e estaduais, os representantes dos organismos internacionais e a todos aqueles que estão nos assistindo. O Sistema Nacional de Fomento, sem dúvida nenhuma, tem um papel crucial para colocar o nosso país num outro patamar quanto ao desenvolvimento sustentável. Tem uma enorme capacidade de financiar atividades produtivas de diversos setores, dos mais variados, viabilizando projetos a longo prazo, descentralizando regionalmente os financiamentos e apoiando diversas políticas públicas. A sua capacidade de identificar, de apoiar projetos de impacto é fundamental para que se realize a agenda do futuro, com redução da pobreza, com redução da desigualdade, com maior inclusão e maior bem-estar para todos. Diante da maior crise sanitária da história mundial e dos efeitos econômicos provocados pelas restrições impostas para frear a circulação do coronavírus, essas instituições financeiras de desenvolvimento assumem função ainda mais decisiva. A sua atuação é importante para garantir competitividade, para evitar a perda de empregos e também para a retomada pós-pandemia de coronavírus. No Rio Grande do Sul e na região sul do país, bancos como o BRDE e o Badesul têm atuado de forma determinante nesse período. O BRDE, por exemplo, alcançou mais de 3,3 bilhões de reais em contratos de financiamento nos 3 estados do Sul para fomentar o desenvolvimento sustentável, fortalecendo as atividades de empresas, produtores rurais e cooperativas, além de apoiar municípios. O agronegócio, que é uma força na nossa região, manteve-se como líder do setor. Destaque também ao Recupera Sul, um programa ligado à mitigação dos efeitos da pandemia, ao Inova BRDE, responsável por projetos de ponta em tecnologia, e o Produção e Consumo Sustentáveis, que financiou projetos relevantes em energias renováveis, eficiência energética, uso renovável da água,
agricultura de baixo carbono e resíduos sólidos. O Sistema Nacional de Fomento tem enorme responsabilidade em tornar o nosso país mais produtivo, mais competitivo, mais integrado globalmente e, acima de tudo, mais aderente às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. No Rio Grande do Sul, nós trabalhamos para que essa seja a tônica de todas as nossas ações. Nós queremos um estado e uma região que andem de mãos dadas com o futuro, destacando-se pelas suas façanhas e pela sua modernidade. E além da decisiva contribuição das instituições financeiras de desenvolvimento, os agentes públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, precisam fazer a sua parte. Vivemos num período onde os governos precisam tomar decisões responsáveis sem comprometer os próximos anos com uma agenda de responsabilidade fiscal, com orçamentos realistas, sem malabarismos e priorizando projetos que tenham um impacto futuro. É o que nós temos feito aqui no Rio Grande do Sul desde o começo da nossa gestão. Nós assumimos um estado com a pior situação fiscal do Brasil e trabalhamos desde o início numa agenda reformista. Com apoio sólido na nossa Assembleia Legislativa, nós aprovamos as mais profundas reformas administrativa e previdenciária entre todos os estados da Federação, garantindo uma economia estimada em mais de 18 bilhões de reais até o ano de 2030. Essas reformas foram fundamentais para a retomada, por exemplo, do pagamento em dia do funcionalismo gaúcho, o que aconteceu em novembro do ano passado, depois de quase 5 anos de atrasos e parcelamentos nesses pagamentos. Recentemente, nós aprovamos a reforma da Previdência dos militares, uma reforma mais justa e fiscalmente responsável do que aquela feita pelo governo federal, com potencial para gerar uma economia de pelo menos 200 milhões de reais por ano. Essas aprovações se somam a uma série de outras ações que estão redesenhando o cotidiano fiscal do nosso estado. Em pouco mais de 2 anos, nós aprovamos um novo Código Ambiental e derrubamos o plebiscito para a privatização de estatais. Avançamos em pautas ligadas à competitividade, como a retomada de algum nível de investimento público, a desburocratização e a digitalização do governo. Pretendemos concluir ainda neste ano a concessão de mais de 1.000 quilômetros de estradas gaúchas ao setor privado, viabilizando investimentos importantes na nossa infraestrutura rodoviária. Conseguimos, inclusive, reduzir impostos, vejam só, reduzir impostos em plena pandemia. São movimentos expressivos, resultado de ação política com foco na transformação do Estado. E todo esse processo não ocorreu por uma imposição unilateral. Aconteceu com firmeza, sim, mas por meio sempre do diálogo, com respeito, com ponderação, com clareza e negociação na resolução dos nossos conflitos, na resolução dos desafios políticos administrativos. Lembrando que eu fui, por exemplo, pessoalmente até os sindicatos, chamando cada um deles para o diálogo, para que todos os setores envolvidos pudessem manifestar o seu ponto de vista, respeitando sempre a cada um deles, inclusive a oposição. Todos os debates envolveram os deputados estaduais, que são os representantes legítimos da sociedade gaúcha e têm parte importante nessa agenda. Nunca perdemos a concentração na condução das reformas, sempre com foco nas prioridades dos gaúchos e das gaúchas, sem inventar inimigos, sem consumir combustível político e energia em distrações eleitorais, sem confundir a população com falsos debates. O nosso próximo desafio vai ser a reforma tributária, a qual nós demos início a um debate no ano passado, avançamos com a aprovação já de alterações importantes, mas cujo debate ainda carece de avanços e que acabou adiado esse avanço em função do momento turbulento que a pandemia acabou acarretando. Nós vamos fazer isso nesse ano sem esperar o avanço da reforma nacional, que infelizmente segue atrasada. Além dela, além da reforma tributária atrasada, está também a reforma administrativa com atraso, as privatizações que não acontecem no plano nacional e que a gente sabe são medidas fundamentais para que o país tenha sinal claro de comprometimento com o equilíbrio fiscal e que apresente condições de cumprir com seus compromissos nos próximos anos para gerar confiança, credibilidade, atrair investimentos e gerar emprego e renda para a sua população.
Além disso, o desenvolvimento do nosso país passa também por eixos como a educação e a questão ambiental, não apenas pela proteção ao planeta, mas para o alinhamento aos valores da sustentabilidade que cada vez mais são importantes para os nossos parceiros estratégicos com os quais almejamos investimentos em nosso país. Trabalhando nesse rumo, com respeito à democracia, com respeito às instituições, depositando energia no que é realmente importante para transformar, para melhorar a vida do cidadão e não em conflitos, é que nós podemos caminhar para o futuro de mais desenvolvimento para o nosso Brasil. Obrigado por esse espaço e um bom fórum a todos. Discutir o Sistema Nacional de Fomento e o futuro dos investimentos para o desenvolvimento do Brasil se tornou ainda mais importante diante do quadro da crise proporcionada pela pandemia. A isso se somam também as questões de futuro, o futuro que nós queremos para o Brasil: mais sustentabilidade, mais infraestrutura, mais empregos, mais instrumentos financeiros acessíveis para um desenvolvimento amplo da economia brasileira. Amplo, justo e democrático. Esse futuro será definido pelos investimentos que estamos planejando agora. Por isso a discussão sobre como impulsionar pautas de uma economia mais verde e inclusiva, que este fórum está tendo a oportunidade de fazer, é ainda mais importante. O governo de São Paulo apoia a agenda de fomento que garante o bem-estar da população, a expansão de investimentos e a proteção ambiental. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes neste encontro tão importante da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Todos nós sabemos da importância da atividade econômica na vida de todos nós, quer Estado, quer iniciativa privada. O Estado porque depende da arrecadação e a iniciativa privada porque depende de um ambiente propício ao investimento, à geração de empregos. E, infelizmente, nós sabemos que o Brasil, nos últimos anos, tem caminhado na direção que não deveria. Eu gosto muito de citar que de 1900 a 1980, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Mas, de 1980 para cá, ou seja, nos últimos 41 anos, foi uma das que menos cresceu. E o mais grave de tudo é que de 2010 até a data atual, ou seja, nos últimos 11 anos, foi uma das pouquíssimas onde houve queda na renda dos seus habitantes. Ou seja, o brasileiro hoje é um povo mais pobre do que era há 11 anos atrás. E não dá para nós dissociarmos economia de política. O Brasil andou para trás devido a problemas políticos. O que aconteceu nesses últimos 11 anos? Impeachment, corrupção, diversos escândalos. Em 2015 e 2016, eu ainda trabalhava na iniciativa privada e vi o mercado da minha empresa, em poucos meses, encolher 30%, 40%. E eu ser obrigado a demitir quase que 30%, 35% da força de trabalho. O Brasil acaba sendo um país hostil ao investimento, um país ciclotímico, ora está bem demais, ora está mal demais, e tudo isso impactado, como eu disse, por questões políticas. E o que nós precisamos fazer, nós sabemos, só que, infelizmente, não caminha. O Brasil é um país carente de reformas. Nesses últimos 40 anos, fizemos pouquíssimas, e todas elas concentradas nesses últimos 3, 4 anos. Tivemos a reforma trabalhista, já no governo Temer, e tivemos a reforma da Previdência há 2 anos atrás. Excluindo essas duas reformas que foram mais profundas, pouco fizemos nessas últimas décadas. Estamos aí com o Congresso há tempos aguardando uma reforma tributária que é importantíssima
para dar mais segurança ao setor produtivo. Eu saliento que o setor produtivo não quer redução de impostos, ele quer simplificação e segurança. Isso é que é importante. Hoje, quem paga imposto nunca tem completa segurança se está pagando o correto. Se paga a menos, vai ser autuado, com toda certeza. Se paga a mais, vai ter de entrar na justiça e só Deus sabe quando é que ele vai conseguir isso de volta, ou compensar, ou de outra maneira. E a outra reforma que precisamos muito é a reforma administrativa. Nós termos um Estado mais enxuto, um Estado mais racional, um Estado que comece a acordar para a sua real finalidade, que é prestar serviços ao cidadão e não ser um Estado que olha somente para o próprio umbigo e que cresce cada vez mais e só olha para si próprio. Essas reformas são fundamentais, elas é que vão propiciar uma sociedade mais justa, um desenvolvimento econômico. E o equilíbrio das contas fiscais está dentro desse contexto. O ambiente econômico vai atrair mais investimentos e um Estado mais enxuto e mais eficiente não vai pesar tanto à sociedade. Eu sou muito otimista com relação ao Brasil, vejo que muitas vezes é preciso chegar numa situação limite para que reformas ocorram. Talvez esse seja o caso do Brasil. Ainda vivenciamos um momento desafiador no planeta e, de modo especial, no Brasil, em razão da pandemia. O Brasil, como o epicentro da pandemia no mundo, o Brasil, como o lugar do mundo em que se tem a maior quantidade de variantes que colocam em risco o Brasil e também outros países. E, neste processo, a falta de uma coordenação central, de um planejamento, nós tivemos problemas graves. Os estados tivemos aqui que, integrado com os municípios, organizando o chamado Pacto pela Vida, com a presença do setor empresarial, laboral, da ciência, da academia, buscando, na medida do possível, com setores do governo federal, trabalhar nas duas frentes, uma área voltada para as medidas preventivas, restritivas, mas, do outro lado, também a preocupação com a vacina para garantir as condições de uma saída definitiva. Agora temos chances, principalmente a partir de maio, com um volume maior de vacinas, ter um cronograma que pode permitir as condições de imunização do Brasil. Eu trabalho com os governadores, todo o esforço para até o mês de julho, agosto, mesmo com o atraso, a gente alcançar cerca de 70% da população brasileira vacinada. O que isso traz de importante? Permite um cronograma também para a retomada da economia. É possível um desenvolvimento para o Brasil pós-pandemia, a partir da vacinação que está programada a partir de maio? Sim, a resposta é sim. E por isto mesmo, já estamos trabalhando. Eu destaco aqui essa integração da região Nordeste brasileira. Temos um programa que prevê a atração de investimentos públicos somado com investimentos privados, pensando em pequenos, médios e grandes. E estamos buscando também com o governo federal para que a gente possa voltar aquele grupo de trabalho ali atrás com o ministro Paulo Guedes, o então secretário do Tesouro Mansueto, para que possamos ter também no Brasil o plano da retomada organizada para o desenvolvimento, para a economia. O estado do Piauí lançou o Pro-Piauí, é um programa de investimentos com cerca de 4,5 bilhões de reais, uma carteira que vai com investimentos na área da infraestrutura, rodovias, na área de abastecimento de água, na área do saneamento, também na saúde, na educação, e um olhar especial para
parcerias público-privado em diferentes áreas de transporte, de saúde, do turismo, em áreas que têm grande atratividade, mas também um planejamento com um programa de estímulo voltado para aquelas áreas que temos grandes possibilidades, as áreas de energias renováveis, do agronegócio, áreas de infraestrutura, não é, que tem a condição de uma presença do setor privado, investimentos nessa área da fruticultura irrigada, do turismo e do comércio, colocando a partir da ferrovia transnordestina polos na área do desenvolvimento, a partir da PPP de aeroportos como em Parnaíba, Teresina e também em São Raimundo Nonato, também uma alteração para a atração de investimentos integrados. E ainda eu destaco todo um olhar para a atração de investimentos do Brasil e também de outros países. É preciso gerar uma confiança. Acredito que tem que ter um primeiro passo, e um passo importante, por parte do poder público. Por isso, estamos trabalhando a regra voltada para o fundo da dívida ativa, onde é possível, a partir de recebíveis de estados, municípios e da própria União, ter uma antecipação de receita que pode chegar a 300 bilhões de reais para investimentos pela parte pública. E ainda com o fundo imobiliário, como um fundo garantidor, e eu destaco, finalmente, recursos que os estados possam ter em linhas de crédito. Nesse momento, tirar proveito de sobra de recursos, o sistema financeiro tem aí um volume significativo de recursos e casar com investimentos públicos e privados em áreas que o Brasil tem grande possibilidade. O Brasil tem grandes possibilidades pós-Covid-19, na área de alimentação, na área relacionada ao turismo, na área vinculada ao comércio, ou seja, tanto importação como exportação. Então, nós temos que ter o nosso plano. A defesa que faço pelo Fórum dos Governadores do Brasil, pelo Consórcio dos Governadores do Nordeste e pelo Estado do Piauí, é que possamos ter um plano bem ordenado que possa integrar municípios, Estado, União e também fortemente o setor privado, nacional e internacional. Assim, vamos vencer também o pós-Covid e vamos garantir geração de emprego e renda com apoio aos empreendedores no nosso país. Olá, meus cumprimentos a todos vocês que estão acompanhando o 6º Fórum do Desenvolvimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Um cumprimento especial ao presidente da nossa Goiás Fomento, o Rivael, que é diretor da associação. Assim como todo o restante do mundo, Goiás também sofreu com o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Nenhum setor ficou ileso ao período de isolamento social mais rígidos. Temos como grande rival o vírus, um inimigo invisível que tem viabilizado muita coisa em todo o mundo. Mas nós fomos o primeiro estado no país a começar a agir. Não ficamos de braços cruzados. Rapidamente, nós criamos a Secretaria da Retomada no ano passado, que não tem medido esforços para diminuir os impactos econômicos da pandemia. Veja bem, foram vários programas criados para dar emprego e fazer a manutenção dos mesmos, como mais empregos, mais crédito. Também temos trabalhado muito pelo desenvolvimento regional. O projeto da cerveja de mandioca é um exemplo. Promovemos uma parceria público-privada para a fabricação de cerveja usando mandioca comprada de agricultores familiares de nosso estado. Também criamos a Caravana da Retomada, um projeto que vai estudar as potencialidades de cada região do estado de Goiás e produzir um diagnóstico da situação econômica e social. Assim, dá para saber o que é mais urgente em cada local e direcionar melhor as ações do governo. A Goiás Fomento também foi crucial para que a economia de Goiás não sofresse um impacto ainda maior. No ano passado, para vocês terem uma ideia, disponibilizamos 60 milhões
e mais de 600 empresas do setor de turismo em todo o estado. Sem dúvida, um dos setores mais afetados pela pandemia. Esta linha de crédito tem condições especiais para capital de giro dessas empresas, onde os empresários têm 60 meses para o pagamento do empréstimo, com taxa de juros de 5% ao ano, mais INPC e a carência de até 12 meses para o início dos pagamentos e da amortização. Também, no ano passado, disponibilizamos mais uma linha de crédito emergencial de capital de giro para micro e pequenos empresários. R$500 bilhão foi disponibilizado para que pudéssemos arcar com pagamento de impostos, mão de obra, aluguéis e outros custos fixos. Neste ano, liberamos mais de 112 milhões para empréstimo a juro zero. Repito, 112 milhões para empréstimo a juro zero. Também para ajudar o micro e o pequeno empresário durante as dificuldades dessa segunda onda que atingiu o país todo. Os atendidos têm 6 meses de carência e até 36 meses para o pagamento do empréstimo. Mas fiz questão de colocar uma condição: nenhum funcionário deverá ser demitido. Esta é apenas uma das ações do nosso Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor, que facilita ao máximo o acesso dos empreendedores às linhas de crédito, deixando de lado a burocracia. E vejam só que interessante, a prova de que nossas ações estão dando resultado é que em 2020, mais de 26 mil empresas foram abertas em Goiás. Segundo um levantamento feito pela Juseg, sendo este o maior número dos últimos 5 anos. Quem também tem impulsionado muito a nossa economia é o nosso agronegócio. Foi responsável por 66,6% de todas as exportações goianas somente no mês de fevereiro. Além disso, somos o terceiro maior produtor de grãos do país, segundo os dados da Conab, com destaque na produção de milho, soja e sorgo. Na pecuária, temos o segundo maior rebanho do país e com um diferencial valoroso. Aqui, o agro caminha junto com o meio ambiente e nós levamos isso muito a sério. Para vocês terem uma ideia, temos trabalhado muito em cima de uma economia verde, tendo como base a sustentação dos nossos recursos naturais. E nisto, estamos falando de minérios, solo, vegetação e principalmente a água. Desde que iniciei o governo, temos cumprido fielmente o compromisso de gerir com eficiência os recursos hídricos. Não foi à toa que no começo do governo, já no início do primeiro semestre em 2019, lançamos o programa Juntos pelo Araguaia, em parceria com o meu colega governador Mauro Mendes do Mato Grosso, o maior projeto de recuperação ambiental do mundo, que tem avançado a cada ano no sentido de recuperar todas as cabeceiras do Araguaia em todas as suas nascentes, numa área de mais de 10 mil hectares de terra. Em 2021, iniciamos a construção do Centro de Desenvolvimento Florestal de Estudos do Cerrado, que produzirá mudas para serem plantadas em 10 mil hectares da região do Alto Araguaia, 5 mil em Goiás, 5 mil no Mato Grosso. Também fizemos uma revolução no licenciamento ambiental. Aqui em Goiás, antes, o processo exigia muita burocracia, gerando muitos entraves econômicos e pouca promoção social. Agora, o processo foi totalmente modernizado graças à nova Lei de Licenciamento Ambiental de Goiás, que é indiscutivelmente a mais arrojada do país. Nos últimos 20 anos, levava-se até 10 anos para se conseguir uma licença para empreender no estado. Com a entrada da nova lei, o prazo passou a ser de até 1 mês para empreendedores e produtores rurais conseguirem suas licenças. Isso
não significa que Goiás está entregando licenças sem critérios. Muito pelo contrário. A nossa Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável criou o sistema IP, que não apenas eliminou a burocracia na emissão de licenças, mas também dificultou muito ações passíveis de corrupção em nossa gestão. Vale ressaltar também as nossas ações quanto ao desenvolvimento da região nordeste do estado, esquecida pelas gestões passadas ao longo dos anos. Hoje, já estão implementadas cadeias produtivas que envolvem as comunidades locais, como a do desenvolvimento dos 2 parques existentes na região, Águas do Paraíso e Terra Ronca. E olha só os reflexos do nosso trabalho. Segundo uma projeção feita pelo Instituto de Pesquisa Focus, a estimativa de crescimento do Brasil em 2021 é de 3,2%, enquanto Goiás deve crescer 4,5%. O mesmo deve se repetir em 2022. O Brasil pode crescer 2,3% e Goiás 3,5%. Ou seja, estaremos acima da projeção nacional, minha gente. Sei, tenho a convicção que o momento não é fácil, mas não tenho dúvidas de que nós vamos recuperar a economia goiana e dar a ela um lugar de ainda maior destaque. E como mostrei aqui, nós temos todos os recursos para que tudo isso se concretize. Um grande abraço. Meus cumprimentos a todos e todas que estão participando desse 6º Fórum do Desenvolvimento. Nós temos uma compreensão acerca dos problemas nacionais e de caminhos para que a nossa pátria viva dias melhores. Nós sabemos que a pandemia do coronavírus agudizou, sublinhou, remarcou aspectos estruturais que marcam a história do nosso país, especialmente no que se refere à ampliação das desigualdades sociais e regionais. Temos agora uma conjuntura especialmente desafiadora porque a esses aspectos estruturais se somaram outros temas, a exemplo de uma crise nas cadeias produtivas, crise de oferta e demanda, a desestruturação de muitas atividades, a exemplo da economia criativa, da economia da cultura, do turismo, alimentação fora do lar, uma desorganização econômica. Temos fatores sociais, o crescimento da pobreza, da fome, inclusive em face de uma inflação de alimentos em uma escalada preocupante, o desemprego, a falta de perspectivas de ocupação para milhões de brasileiros. Nós precisamos, ao divisar esses problemas, enxergar as perspectivas corretas. Um bom raciocínio, uma boa linha de argumentação, de análise e, portanto, conducente a boas deliberações, podem e devem levar em conta experiências internacionais. Tivemos agora o anúncio do Plano Biden, inclusive com uma presença muito forte, muito expressiva do presidente dos Estados Unidos no Congresso americano, reforçando as mensagens centrais dessa concepção de desenvolvimento. Papel do Estado. O Estado como planejador, como regulador, como indutor, fomentador do desenvolvimento econômico. Essa ideia sendo reafirmada em nível global. Esse sistema tributário mais progressivo, apto a gerar condições fiscais para o financiamento das políticas sociais que são essenciais para o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais. Sem isso, não existe desenvolvimento. O combate às desigualdades não é uma questão apenas de justiça social. É uma questão de justiça fundamental, porém, temos que entender que um país do tamanho como o nosso não abre mão da força propulsora do seu mercado interno.
Sabemos que há uma crise fiscal no Estado, dificuldade de financiamento, risco até de shutdown nesse ano, na execução orçamentária e financeira. Por isso mesmo precisamos refletir em como reconfigurar o Estado, mas também de como financiá-lo, como nós estamos vendo neste debate atual nos Estados Unidos. Aludo também à perspectiva muito forte que o presidente Joe Biden tem apresentado sobre a chamada economia verde. Nós precisamos cada vez mais incorporar na agenda do desenvolvimento brasileiro a compreensão de que já fazemos muito em favor do meio ambiente, precisamos fazer mais, não só em razão dos nossos compromissos internacionais, mas, sobretudo, em favor dos interesses da nossa nação, os interesses da nossa população. A iniciativa LEAF, lançada nessa cúpula de líderes, deve ser saudada como importante, mas temos o debate sobre o Fundo Amazônia, sobre o pagamento de serviços ambientais, sobre sistemas jurisdicionais de RED+, para que nós possamos, com isso, ter a transição a uma economia verde, uma economia de baixo carbono. Nós, da Amazônia, lançamos o Plano de Recuperação Verde, com 4 eixos temáticos. Em primeiro lugar, redução do desmatamento ilegal. Em segundo lugar, tecnologia verde e capacitação. Terceiro, produção sustentável. Quarto, infraestrutura verde. Esse é o nosso convite a um amplo diálogo em favor de um projeto nacional de desenvolvimento justo e sustentável, para que nós possamos ter uma página na vida brasileira marcada pela união, pela convergência, que são vetores decisivos para que nós possamos alcançar os objetivos fundamentais do nosso país, os objetivos fundamentais da nossa população. Muito obrigado.